E aí galerinha, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar deste livro aqui, Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Esse livro aqui é uma distopia, ele foi lançado pela editora Global, praticamente todos os livros do autor são lançados por essa editora. Esse livro aqui é um livro super famoso dele, essa aqui é a 27ª edição, tá? Essa é o lançamento de uma capa nova, achei muito bonitinha essa capa. Na verdade, ele lançou o livro em 1981, ele escreveu aí em meados de 80 e mais de 40 anos, né, praticamente. Não 40 anos, porque eu não sou bom de matemática, mas quase 40 anos, porque ele vinha escrevendo desde 70 e alguma coisa esse livro. E depois de tanto tempo assim, o livro é muito atual e eu acho que hoje ele é mais atual do que na época que ele foi escrito. Porque na época em que ele foi escrito parecia um absurdo, né? O que tem nele. E em uma das entrevistas do Inácio, ele diz assim que nas dedicatórias que ele fazia até um tempo atrás, ele escrevia assim, que este futuro nunca aconteça, né? E que agora ele já vem mudando a dedicatória. Esse livro é uma distopia, ele conta a história de um professor de história, do Souza, e da mulher dele, Adelaide. Souza ele foi despedido, né, do seu trabalho como professor de história, ele perdeu o direito de lecionar por conta do sistema da época, porque Souza pensava adiante, fazia os alunos pensar adiante e gerava discussões e levantava questões que o governo não ficava contente. A história se passa em uma São Paulo caótica, tá? Uma São Paulo super dividida, as pessoas são divididas, os bairros são divididos praticamente em setores, em guetos. Então tem o bairro dos paupérrimos, bairro de classe média, bairro das pessoas ricas. E assim, São Paulo é cercada por esses bairros paupérrimos, há uma cerca elétrica e as pessoas não podem ir e vir, elas não podem sair de São Paulo. Há milhões e milhões de pessoas aqui, só que eles não podem sair. Pelo que eu entendi, o resto do Brasil ele foi vendido e para outros países, e o que não foi vendido transformou-se em sertão, né, ou em algum lugar para atender interesses econômicos de outros países. A Amazônia, ela virou a 8ª maravilha do mundo, tá? Como o maior deserto. Eles desmataram toda a Amazônia. Então o livro ele se passa numa época em que não há nenhuma árvore mais, não há água para tomar, a água ela é reciclada. Na verdade, ela é reciclada da urina, tá? Há um controle em banheiros públicos, as pessoas têm que fazer exames e tal, e só as pessoas saudáveis podem usar aqueles banheiros. E aquela urina que é recolhida, ela é tratada e ela se torna, né, aí reutilizável como água. Há um calor insuportável, tá? O sol, se você ficar exposto, você pode morrer. Há uns bolsões, e nesses bolsões as pessoas têm que desviar, né? Têm que descobrir onde ficam esses bolsões, porque se elas entrarem no bolsão, elas vão morrer de calor. Então é um país caótico, um país em que o governo ele controla tudo, aquilo que você pode fazer. Não há moradia suficiente, as pessoas vivem aglomeradas. Uma cena legal que aconteceu no livro, eu acho que a mais marcante, é quando há um grande engarrafamento e as pessoas elas deixam os carros na rua, e porque não tem mais para onde ir, não tem combustível, e as pessoas largam os carros nas ruas. Algumas não largam os carros, e porque o carro é tão importante para elas, né, esse status de ter um veículo,
elas passam a morar no veículo, porque elas não querem abandonar, então a família vai levar comida para elas. E há um grande. Na verdade, tem pessoas que morrem, né, dentro dos carros e ficam lá porque elas se recusam a abandoná-los. Ou quando você lê, parece que beira o absurdo, mas é uma coisa que pode acontecer, né? E hoje em dia há grandes engarrafamentos também em São Paulo, quilométricos. E quando o autor escreveu, ele não tinha, né? Não sei se ele tinha essa noção, acho que tinha, né? Porque senão ele não havia escrito. Mas é uma coisa que 30 anos pra cá, né, se tornou muita realidade, inclusive essa falta de água também. Foi isso que me chamou a atenção no livro, porque a história ela é bem atual. As pessoas no livro, elas não podiam, na cidade de São Paulo, elas não podiam ir de um lado para o outro sem uma autorização. Então, por exemplo, se eu quero ir para outro bairro, eu precisava de uma ficha de circulação e não é todo mundo que tinha essa ficha. Então, por exemplo, você é condicionado, se o seu emprego fica a, sei lá, 20 quilômetros da sua casa, você só pode percorrer esse caminho. Por exemplo, você só pode pegar determinados ônibus. Então, isso para impedir um caos maior, né? Porque não tem mais para onde ir. Depois que o Souza perdeu o direito de dar aula, acredito que ele tenha se conformado com o sistema e ele faz o que eles querem, vive aquela vida pacata, enfim, no prédio que eles moram. Isso começa a mudar a partir do dia em que ele acorda e há um furo na palma da mão dele e ele fica olhando aquele furo e ele coça e o furo aumenta, e quando ele sai de casa ele vê que uma outra pessoa tem um furo também e ele acha que é uma doença, alguma coisa que ele contraiu porque as pessoas viviam doentes, né? E Adelaide insiste para que ele procure um médico e ele tem que ir ao médico, ele tem que reportar isso ao sistema e ele se recusa. Então chega um dia que a Adelaide vai embora, ela diz que se ele não cuidar disso, se ele não for ao médico, ela vai embora. E a Adelaide parte, né, porque o Souza não cuida disso. E quando o Souza, depois de um tempo, quando ele parte em busca da Adelaide, porque até ela ir embora ele se conformou, só que ele começa a ver que a vida não é daquele jeito, né? E ele sai em busca da Adelaide, e ele começa a ver um monte de coisa, e aquele furo continua lá, e é a partir desse furo, na verdade, que o Souza sai da casinha, né? Ele decide de sair do prédio lá e outras pessoas tomam conta do prédio dele, então ele perde direito à moradia e ele já não tem mais nada, não tem ficha de circulação, então ele é um qualquer um. Até o final do livro, o calor assim é insuportável e o governo decide então fazer uma grande marquise, né, para que todos, que a população entre debaixo e não sofra as consequências do sol. E o Souza, né, ele tenta procurar essa marquise aí, porque ele já não tem mais para onde ir. O livro, a história é muito densa, tá? Eu não contei em ordem cronológica, né, o que acontece. Você precisa ler esse livro para perceber a similaridade que ele tem com os dias atuais, tá? Há uma parte que fala sobre a Serra da Cantareira e eu fiquei abismado. E o autor diz que há um grande deserto e que tudo está seco, e onde era a maior a reserva florestal, né, de São Paulo, que tinha água e tudo, há um grande deserto. E isso me assustou, me chocou, porque é o que está acontecendo hoje. A população não acorda, né, para o que está acontecendo e há um grande desperdício, enfim. O triste é você ver um livro escrito há 40 anos atrás se tornando realidade hoje, né, e as pessoas não abrem os olhos. Eu quero falar de outras coisas, né, que eu achei muito interessante. Por exemplo, há um grande fedor na cidade e ninguém aguenta, e no mercado eles vendem spray
com todo tipo de cheiro, cheiro de infância, cheiro de café torrado, cheiro de pôr do sol. E é engraçado porque eles vivem naquele fedor e já não existe mais, né, o cheiro tradicional, aquele cheiro, cheiro de terra molhada. É muito legal, porque há um dia também todo mundo parou de consumir e o governo e as fábricas fecharam e as pessoas perderam os empregos e o governo então decide colocar que é uma lei que há um dia no mês que eles têm que consumir. Então, eles têm que ir ao mercado e comprar alguma coisa, comprar uma cota. É nesse dia que a Adelaide sai com ele para comprar essas essências, né? O livro ia se chamar O Último Corte, porque tratava, né, do último corte, da última árvore do Brasil. Mas como o livro, ele, na verdade, no começo já não tem nenhuma árvore, o autor decidiu mudar o nome, então ele fez o último corte, na verdade, parte de um documentário, né, do livro. Então no livro tem um documentário chamado O Último Corte, em que a TV mostra as imagens do último corte da árvore da Amazônia. Ainda sobre as árvores, o autor diz que ele morava em um bairro e que havia um ipê muito bonito e todos gostavam daquele ipê. E tinha uma mulher, né, que sempre regava o ipê, mas que de repente o IP começou a morrer, era já um IP bem antigo, mas os moradores, né, achavam, nossa, aquela mulher rega lá, mas estranhamente ela regava até no dia de chuva, né, aquele IP. E aí depois que o autor, né, foi descobrir, porque ele tinha amigos biólogos e botânicos, e ele pediu um exame e ele foi descobrir que a árvore, na verdade, o IP foi envenenado. E descobriram então que essa mulher envenenava o IP. E quando foram questionar ela, ela disse que aquela maldita árvore sujava toda, que tinha sido ela sim, porque aquela maldita árvore sujava toda a frente da casa dela. E ele ficou com isso na cabeça e ele pensou, não é só ela, né, que pensa desse jeito, há várias outras pessoas aqui no Brasil e no mundo pensam daquele jeito. Então foi daí que ele foi reunindo essas ideias para criar o livro. Ele reuniu mais de 4.000 artigos sobre o meio ambiente, sobre desmatamento, sobre as consequências do sol, sobre as doenças que o sol estava causando, e ele foi fazendo o livro dele, né? Foi construindo o livro. Gente, é isso. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Desculpem, né, por ele ter ficado um pouco mais longo, mas é que há tanta coisa nesse livro que me impressionou e que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês, que eu não pude compartilhar, mas eu deixo aqui o convite para que você leia esse livro, que você descubra essas coisas, que depois você comente, discuta com alguém. É um livro muito relevante, né, porque é um livro muito atual, um livro em que uma coisa tão absurda está acontecendo e vai acontecer e com mais intensidade. Um livro bom, um livro ritmado, um livro que não é enfadonho, um livro que está sendo adotado, né, em alguns cursos e que você deveria ler. Eu agradeço por você ter assistido, muito obrigado, se você gostou compartilhe, curte e até o próximo vídeo. Tchau!